alunos das segundas séries, vocês devem ter percebido que até agora nós conversamos sobre Brasil colônia, o seu momento colonial, tudo o que Portugal por aqui organizou, por aqui explorou, por aqui desenvolveu. Mas nem tudo é positivo. E a notícia de que o Brasil era uma terra pródiga, era uma terra produtiva, era uma terra de riqueza, atrai a atenção de presenças indesejáveis. Ora, se Portugal pode ganhar, por que nós não podemos ganhar? Hoje eu vou iniciar com vocês, e isso vai ter sequência em uma outra aula, que essa semana eu também vou mandar, uma parte sobre presenças estrangeiras no Brasil colonial. Estamos sendo generosos. Eles invadiram o Brasil para poder aproveitar a riqueza que, porventura, o Brasil tinha à disposição. A notícia correu. O Brasil é rico, o Brasil tem engenhos, o Brasil está longe de Portugal e os portugueses não estão talvez dando o fino trato que deveriam dar à terra brasilis. E muitos se aproveitaram disso. Alguns invasores, eles foram rápidos, eles não tiveram algo tão demorado assim. Porém, alguns permaneceram aqui tempo suficiente para se tornar uma ameaça potencial. Piratas ingleses aqui encontraram locais interessantes para poderem se esconder. Espanhóis vieram para cá, eram conhecedores da terra, porém não permaneceram, mas foram um sinal de alerta. Em 1555, franceses vêm ao Brasil para organizar uma invasão e tomam uma área próxima do que hoje é a cidade do Rio de Janeiro e permanecem lá 4 anos. E tem a petulância de chamar esta área dominada de França Antártica. Até a denominam de alguma maneira. E provocam aqui no Brasil uma reviravolta religiosa. Eles trazem a reforma religiosa para o Brasil. Trazem os reformadores franceses que fogem da Inquisição, da fogueira da Inquisição. E estes reformadores são instalados na França Antártica. Aí imagine, os indígenas têm a sua crença, os africanos têm a sua crença, os portugueses têm a sua crença e agora os reformadores também estão aqui. Misture isso tudo e você terá o maravilhoso sincretismo religioso brasileiro. Os franceses são os responsáveis por isso. Eles conseguiram provocar essa revolução maravilhosa ideológica por aqui. Quando são ejetados aqui do Sudeste, paralelamente também tem uma área no Maranhão. Lá eles vão denominar isso de França equinocial ou equinócio. Isso são convenções geográficas que vocês também já tiveram algum contato. O Brasil já não é mais um lugar tão seguro quanto se pensa. O Brasil já não é algo tão tranquilo quanto a gente gostaria. Vulnerável. Aliás,
vulnerabilidade com essas dimensões continentais que o nosso país tem, não é algo tão simples, é algo preocupante. Brasil, colonialmente, está frágil, vulnerável, é só chegar. Esta primeira parte, minha gente, ela serve assim para vocês já terem um primeiro contato. Daqui a pouco eu vou fazer postagens de material e esse material será avaliado. Aí vocês vão receber as instruções. Isso aqui hoje é uma primeira partezinha. Essa semana ainda, aí nós vamos até a principal delas, que foi a presença dos holandeses aqui no Brasil. Esses faltou milímetros para que eles tomassem o Brasil de Portugal e os portugueses simplesmente não iam perceber. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Até a próxima. Buenas aos meus alunos das segundas séries. Hoje eu dou continuidade ao que nós começamos a conversar anteriormente sobre presenças estrangeiras, presenças indesejáveis em um Brasil colonial produtivo, escravista e tentador. Franceses tentaram, ficaram, mas não chegaram talvez a um conte. Os holandeses não pensavam desta forma. Países Baixos formavam uma potência grandiosa composta por Holanda e Bélgica. Holanda, frente ao seu poderio, torna-se uma autonomia, contrariando espanhóis que dominavam a região dos Países Baixos e tiveram que concordar com esta supremacia holandesa. O que vai acontecer? Holandeses eram os transportadores e comerciantes do açúcar brasileiro. Existia um acordo entre Portugal e Holanda. O que os espanhóis fazem? Eles promovem um embargo. Embargar alguma coisa significa cancelar ou proibir. E se os holandeses estão com o comércio do açúcar embargado, eles terão perdas grandiosas. Mas por que os espanhóis podem fazer isso? Qual é o objetivo ou como? Como? Porque vai acontecer, minha gente, uma coisa chamada de União Ibérica. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha formam um país. O rei de Portugal morre em combate, extremamente jovem e não deixa herdeiros. E o parente mais próximo dele era o rei da Espanha. Mas um rei não pode governar dois países. Então o que acontece? Portugal e Espanha são unidos sob o nome de União Ibérica. Consequentemente, as colônias que eram de Portugal passam a ser da Espanha também, claro. Juntam-se as metrópoles, juntam-se as colônias. E isso será mais um argumento para que exista o embargo. Os holandeses também não ficam parados no tempo, não.
O que fazem? Criam duas companhias de transporte. A Companhia das Índias Orientais, que vai fazer todo o fretamento da Ásia para a Europa, e a Companhia das Índias Ocidentais, que vai fazer todo o translado Europa-América, incluindo o açúcar. Mas os holandeses não podem comercializar o açúcar na Europa, está embargado. Já que não podem comercializá-lo, vão buscá-lo direto na fonte. E a Holanda vem para cá, carrega, os senhores de engenho ficam extremamente satisfeitos. Opa, estamos vendendo, estamos lucrando. E os holandeses passam a comercializar esse açúcar independentemente da União Ibérica. Comercialmente, os holandeses não estão cometendo nenhum erro. Estão comprando, estão vendendo, estão pagando. Mas aos olhos da União Ibérica, eles estão rompendo o quê? O pacto colonial, componente essencial mercantilista. As metrópoles têm exclusividade de exploração sobre suas colônias. E a Holanda não tinha. Em duas ocasiões, a Holanda vem para cá e por milímetros, hoje nós estaríamos falando vocabulário intermediário entre francês e alemão, que se fala na Holanda. Na nossa terceira parte, as duas invasões. Sejam felizes, vai dar tudo certo. Segundo as séries, os holandeses, nas duas ocasiões em que eles estão aqui, nos invadindo, eles não brincaram em serviço. Souberam nos explorar, souberam acabar com muitas das nossas perspectivas. Quando acabou a União Ibérica, foram expulsos, depois de um longo período, mas não foram vencidos. E paralelamente também começaram a desenvolver engenhos, canaviais, açúcar, riqueza. E o açúcar deles era excelente e mais barato. Portugal e Brasil não conseguiram concorrer com eles. A decadência de um ciclo determina o início de outro. O ciclo do açúcar decaiu e era necessário que uma outra alternativa viesse. Essa foi a grande lição aprendida. O Brasil é vulnerável, é frágil e precisa ser cuidado. Certo? Até a próxima.